Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Mais um avanço na educação do Ceará. A governadora Isolda Sela sanciona hoje a lei que trata sobre a universalização do ensino de tempo integral nos municípios cearenses. As informações com o repórter Carlos Alberto. A governadora Isolda Sela sanciona nesta sexta-feira, em solenidade, que começa às 9 horas, no Palácio da Abolição, a lei que amplia o programa de aprendizagem na idade certa, agora PAIC Integral, para apoiar a universalização do tempo integral nas escolas de ensino fundamental das redes municipais do Ceará. O evento terá a participação do governador eleito Elmano Freitas, da secretária da Educação do Estado, Eliana Estrela, e prefeitos e secretários municipais de educação das 184 cidades do Ceará. Com o PAIC Integral, o governo do estado estabelece a meta de levar o ensino em tempo integral para todo o estado até 2026, por meio do regime de parcerias com as prefeituras. Com as transformações educacionais, o Ceará pode ser o primeiro estado a universalizar o ensino em tempo integral nas redes estadual e municipal de ensino. O bom desempenho com os resultados colhidos nessa área levou a governadora Isolda Sela a ser referência nacional e passou a ser cotada para o Ministério da Educação. Isolda teve, porém, o nome queimado na disputa de poder em Brasília. Com notícias da redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Beto Almeida. A análise política com credibilidade e isenção. Olha, Marcos, bom dia novamente aos nossos ouvintes que nos acompanham nesse momento. Eu diria o seguinte: esta sexta-feira, de fato, é uma sexta-feira histórica para o Ceará, para a educação do Ceará, para quem trabalhava na perspectiva de ter um dia o ensino integral universalizado. E ele chegou. É esse o dia. Então a governadora Isolda Sela está aí, como se diz, na contagem regressiva para entregar o seu mandato, para concluir o seu mandato de governadora, mas deixa mais uma herança extremamente positiva. Ao assinar hoje, ao fazer esse ato formal, instituindo o PAIC Integral, que é o Programa da Alfabetização na Idade Certa, ela está aí instituindo de forma legal, de forma formal, como se diz, a questão da escola em tempo integral nos 184 municípios do Ceará. Há muito tempo que o Ceará, graças a Deus, vem sendo um exemplo de educação pública no país. Faltava esse avanço de ter a criança no tempo integral na escola. Isso já tinha começado, naturalmente, de forma pontual. O Estado vinha avançando já, por exemplo, nas escolas profissionalizantes de tempo integral, depois nas demais escolas também de ensino médio normal com tempo integral. Alguns municípios começaram a dar esse avanço. Agora não, o projeto adquire um outro formato, adquire uma outra característica. E quando a gente fala em tempo integral, a gente não está falando só de mais tempo dentro da escola, de mais aulas. Isso envolve uma série de outras atividades, de mudanças que serão significativas. Porque nós estamos falando, sabe de quê? De crianças que vão ter que ter o seu tempo muito bem ocupado dentro de um estabelecimento de ensino, onde, além de aprender, de ter aquelas disciplinas formais num turno, no contraturno, ele vai ter atividade física, atividade artística, vai ter outras formas de aprendizagem que vão incorporar conhecimento e o preparo desses estudantes para a vida adulta, para estar, digamos assim, mais competitivo no mundo cada vez mais globalizado. Então ganha o Ceará com certeza. E isso coloca, mais uma vez, o Ceará e principalmente a governadora Isolda Sela na evidência. Por que eu digo em evidência? Porque, de fato, nós estamos tratando, Marcos e ouvintes, de um aspecto que é essa disputa que existe hoje, inclusive sobre o espaço que o Ceará terá no futuro governo do presidente Lula. E por que isso tem a ver com esse trabalho que a Isolda, que eu estou falando hoje, que a gente acabou de dizer aqui, da universalização do ensino básico? É exatamente porque essa é a área que hoje o Ceará está cotado para ter um ministério. Resta saber o seguinte: será a governadora Isolda Sela? Será o governador Camilo, o ex-governador e senador eleito Camilo Santana? Mas nós temos matéria sobre isso e eu quero entrar com novidades sobre essa questão, sobre esse impasse, quem vai ocupar de fato o Ministério da Educação, qual é o espaço que o Ceará vai ter. Vamos
ver aí essa matéria que fala exatamente deste, vamos dizer o seguinte, deste impasse que está sendo gerado. Pois é, jornalista Beto Almeida, Camilo Santana pode trocar o Senado pelo Ministério da Educação. Suplente Augusta ou Janaína exercerá mandato de senadora. A informação chega com Sátiro Salles. O ex-governador e senador eleito Camilo Santana poderá trocar o Senado pelo Ministério da Educação. Camilo recebeu o convite do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e já teria respondido de forma positiva ao ser chamado para compor o primeiro escalão do novo governo. Se aceita o desafio com as mudanças de planos na agenda política em Brasília, Camilo abrirá a vaga no Senado para uma das duas suplentes, Augusta Brito ou Janaína Farias. Após 2 mandatos como governador, Camilo se elegeu com uma votação histórica, 3.316.800 votos, quase 70% dos votos válidos. Camilo Santana, que chegou a ser citado como um nome para ocupar a pasta do desenvolvimento regional, gostaria de exercer o mandato de senador, mas as pressões dos setores do PT contra a indicação da governadora Isolda Sela para o Ministério da Educação mudaram o curso das articulações políticas e levaram o presidente Lula a convidá-lo. O gesto de Lula é uma deferência e, ao mesmo tempo, um reconhecimento ao empenho de Camilo na esmagadora votação que o petista recebeu no Ceará. O convite a Camilo Santana também representa um freio de arrumação na disputa de poder dentro do PT. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Bom, a gente percebe claramente aí o quanto que isso vai impactar na questão aqui do estado do Ceará. Olha só, o Sátiro falou aí que se o governador Camilo Santana aceitar, isso implica dizer o seguinte, que ele vai ter a primeira suplente dele, Augusta Brito, para assumir o Senado, ou a Janaína, que era a secretária do governador Camilo Santana, então governador Camilo Santana, para assumir, já que ela é a segunda suplente. Neste caso, devo dizer o seguinte, que hoje a informação mais recente é que o governador Camilo Santana aceitou mesmo o convite do presidente Lula e será o futuro ministro da Educação. Não será Isolda Sela. Houve a conversa do governador Camilo Santana e com o ex-governador Camilo Santana com Lula na segunda-feira. No primeiro momento, Camilo resistiu, porque o propósito dele era ampliar essa participação do Ceará, mantendo a governadora Isolda Sela como nome cotado para o Ministério da Educação. E ele, para um outro ministério, provavelmente cidades ou desenvolvimento regional, mas não havia esse espaço. Houve a resistência de petistas também ao nome da governadora Isolda Sela, sob o argumento frágil de que ela não era do partido, que era o indicado, o ideal seria alguém com afiliação partidária ao PT. Ora, Isolda Sela, o marido da Isolda Sela, o Veveu, é um petista. A Isolda Sela, ao contrário do que muitos andam falando por aí, ela não é mais filiada, ela está sem partido, ela deixou o PDT desde aquele episódio lá da definição da candidatura ao governo do estado. Então a Isolda poderia, como está hoje livre até o momento, ser muito bem também uma afiliada ao PT. Então é um argumento que não cabe nessa história. O presidente eleito Lula chegou até a pensar, Marcos e ouvintes, numa solução que eu diria assim, salomônica, né? Aquela de Salomão, sabe, de escolher entre os dois. Até pensou em dividir o Ministério da Educação em 2. Seria o Camilo Santana, por exemplo, para ser o ministro da Educação Superior no país, e a Isolda Sela para ser a ministra da Educação Básica. Ora, é lógico que essa proposta não podia ir adiante, como não foi. Inclusive, numa audiência recente, a governadora foi indagada por que havia essa resistência do PT ao nome dela. E ela disse, ora, é melhor perguntar para os petistas por que de fato há essa resistência. Ela respondeu corretamente, é uma indagação, a gente sabe muito bem, o PT tem de fato uma dificuldade em dividir os principais cargos com os aliados. É bom dizer o seguinte, o PT não foi eleito sozinho. Ele foi eleito dentro de uma ampla base de apoio partidário. E quando chega esse momento da divisão, de fazer o governo, é preciso pensar nessa divisão. Seja como for, o Ceará vai ficar com o Ministério da Educação. Só não vai ficar com a
a atual governadora Isolda Sela. E aí vem a segundo questionamento nessa questão, Marcos. Afinal, qual é o papel que caberá agora à governadora Isolda Sela? Porque hoje os grandes jornais, Valor Econômico, Folha de São Paulo, já estão dando como certo o seguinte, que o governador Camilo Santana aceitou o convite, de fato, para ser o novo ministro da Educação. Isolda vai para onde? Ela vai aceitar, por exemplo, assumir um segundo cargo de escalão dentro do ministério para trabalhar junto com o Camilo Santana? É possível que sim. E ela poderia assumir, sim, a Secretaria Nacional de Educação Básica, que é exatamente esse trabalho de cuidar das melhorias, da ampliação e da qualidade do ensino básico no país. E aí ela tem expertise, tem conhecimento de sobra, inclusive pelo que nós já falamos aqui anteriormente. E uma das propostas é exatamente essa, universalizar o ensino, não apenas no estado do Ceará, mas universalizar esse ensino em todo o país. Então há digamos assim, uma demanda, e é gigantesca, do futuro presidente Lula, de melhorar os números da educação no país, e começando pela educação básica. E ele precisa de gente qualificada, de gente capacitada, com expertise. É impressionante que se coloque, por exemplo, nesse momento, questões, a gente sabe que a política prevalece nessas coisas todas, mas é impressionante como isso prevalece sobre critérios técnicos, porque se fosse por critérios técnicos, eu não tenho dúvida que a Isolda é o nome ideal para ocupar a titularidade do Ministério da Educação. É claro que o governador Camilo Santana, sob todos os aspectos, ele também, como gestor público, que comandou esse estado do Ceará por 8 anos, tem todas as qualidades para desenvolver bem essa função. No entanto, ele queria, de fato, ampliar a participação do Ceará, mas parece que recebeu o seguinte recado: olha, digamos, espaço demais para o Ceará. 2 ministérios. Então o Ceará não terá 2 ministérios, ao que tudo indica. Terá mesmo apenas um ministro da Educação. E esse ministro será Camilo Santana e não a governadora Isolda Sela. Marcos, mas a gente vai para o intervalo, daqui a pouco eu vou voltar, porque tem reunião já, agora pela manhã, do PDT, para definir quais são os rumos do partido no futuro governo Eumano. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.